e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Creio sim, Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Verei Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou e mais uma vez podemos adorá-lo nesse dia maravilhoso de sábado que está se iniciando. Amém. Por favor, Senhor, de uma maneira especial, cubra com teu santo manto de justiça cada pessoa que está nos escutando, seja pelas redes sociais, seja aqui pessoalmente. Que o Senhor possa se fazer presente na vida dessa pessoa, transformando o seu ser, o seu coração, para aceitarmos esta promessa de Deus e estarmos preparados para a tua volta. Amém. De maneira especial, usa teu servo, pastor Abel, para que ele, através do Espírito Santo, possa tocar os nossos corações com a tua palavra. Por favor, Senhor, estenda a sua mão sobre cada enfermo, sobre cada pessoa que a gente entrou em contato durante esse período que estivemos aqui de mais ou menos um mês. Que o Senhor possa também abençoar aqueles matrimônios, os jovens desta igreja, todos os departamentos que se uniram na pregação do Evangelho. Quero pedir as tuas bênçãos, não porque haja mérito nem em nós, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário, é que nós oramos, em nome de Jesus. Feliz sábado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Geralmente nós estamos em uma semana atípica, né? 2 dias de greve, o trânsito não foi fácil, mas podemos dizer, como diz o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui O Senhor nos ajudou. nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu pedi para distribuir ali na recepção um papelzinho de pedido de oração. Eu já coloquei o meu aqui. Depois do culto, você vai preenchendo o seu pedido de oração e coloque aqui. Eu chamo isso de oração secreta. Eu já falei aqui no primeiro domingo que eu preguei. Por que oração secreta? O diabo não vai ouvir. Porque muitas vezes nós esquecemos que o diabo tem ouvido de tuberculoso. Quando você levanta a voz, ele já prepara e comissiona os seus anjos para atrapalhar os seus planos e os planos que Deus tem para você. Mas a oração secreta, já vi muitos milagres acontecer com essa oração secreta. Já vi restauração de casamento, já vi vidas sendo transformadas, já vi pessoas desenganadas por médicos, desenganada pelos médicos, ter a saúde restaurada em nome de Jesus. Eu confio muito na oração secreta. Essa caixinha vai ficar aqui, pois é lógico, vamos providenciar uma caixinha lacrada, e domingo à noite nós vamos queimar esses pedidos. Domingo à noite nós vamos entregar ao Senhor esses pedidos de oração. Amém? Amém. Que bom que você está, louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje é 5 pedras de Davi. Nós apresentamos uma parte desse tema na quarta-feira, dia 8, e hoje nós vamos retomar, porque tinha muita gente naquela quarta-feira. Nós temos um problema de microfone, é isso aí? Voltou. Naquela quarta-feira nós tínhamos muita gente, mas hoje nós temos mais gente. Viu um amém? Amém. Por que fim de semana com Deus? Antes de abrirmos a palavra de Deus, me permita contar 2 experiências, bem breve.
Comecei um trabalho ano passado no Jardim Miriam, distrito da Vila Missionária. A igreja, o distrito, muita gente trabalhando, mas poucas pessoas decidindo por Cristo. E eu disse a um dos anciãos: por que nós não fazemos, já que não tem pequeno grupo, já que não tem ensaio na igreja de coral, quarteto, e o povo fica na sexta-feira à noite em casa fazendo o quê? Assistindo ao Novo Tempo? Programa repetido na sexta, sábado e domingo? Fica no Facebook, no Zap, no Instagram, estraga tudo? É o que o povo de Deus fica fazendo. Ah não, o povo de Deus está lendo Espírito e Profecia e o ano bíblico, e a lição da escola sabatina. Posso ouvir um amém na igreja ou misericórdia? Posso ouvir um amém ou misericórdia? E eu desafiei a igreja então, começarmos o culto. Eu falei: olha, eu tenho um pequeno grupo na sexta-feira, mas eu vou dar o pontapé inicial e a liderança vai continuar. Irmãos, começamos com 4 pessoas. 4. Eu, primeiro ancião, o diácono e a esposa dele. 48 pessoas estavam frequentando os cultos. Não tinha ninguém para batizar. Daí o pastor Fernando, que também estava ali na região. Ninguém. Pois nos últimos 15 dias Deus mandou 6 pessoas para o batismo, e mais 16 ficou para os próximos batismos, em nome de Jesus. Amém. Você quer a igreja vazia ou a igreja cheia? Eu também quero uma igreja cheia, mas também quero um céu cheio, porque não adianta uma igreja cheia e um céu que vazio. É um desafio para a liderança, é um desafio para a igreja, mas Deus enfrentou grandes desafios por mim e por você. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 13. Pode colocar na tela. Obrigado, irmã. Recolheu as ofertas? Amém? Se lembrar aí, quiser escrever, mas já está aqui no segundo banco. O tema de hoje está aqui. O tema central é esse: o grande conflito, adorar a Deus ou o diabo. O tema de hoje: Davi as 5 pedras. Olha que coisa interessante. Davi pegou 5 pedras. Quantas ele usou? Uma. E por que ele pegou 5? Porque tinha 5 gigantes. 5 gigantes, diz o Wagner. Alguém concorda com ele? O que vocês acham? Mas olha que coisa interessante, está no capítulo 13, verso 8. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga espera um pouco, nós vamos para a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, nosso eterno Pai, Tua palavra está em nossas mãos. Queremos ouvir a Tua voz e queremos iniciar as horas sagradas do sábado em Sua presença. Queremos estar diante do Teu trono, diante da Tua graça, pois precisamos cada dia buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Ó Deus de amor e de bondade, use Tua palavra com poder e autoridade que ela tem, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13 e o verso 8 de Apocalipse diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que meu nome passa a ser escrito no livro da vida do Cordeiro? Em que momento meu nome passa a ser escrito no livro da vida do Cordeiro? Do batismo. Na hora que eu sou o quê? Batizado. Olha que coisa interessante, mas eu preciso ser batizado na igreja que está em conformidade com a palavra de Deus. Quantas igrejas Deus tem? Uma. Quantas verdades Deus tem? Uma. Conhecereis as verdades, e as verdades vos libertará, escrito em João 8,32. Ali diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus tem uma? Verdade. E Deus tem quantas igrejas? Uma. Mas aonde está essa igreja? Está na Bíblia. A igreja de Deus está na Bíblia. Mas a Bíblia diz assim, ó: e adorarão os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, quem
é que o mundo que não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não entendeu ainda e está adorando? Olha o que diz o verso 4, primeira parte do capítulo 13, verso 4, diz assim, ó, e adoraram. Quem é o dragão na Bíblia? Então nós podemos dizer assim, ó, e adoram Satanás. Quem você adora, Deus ou diabo? Quem você adora, Deus ou diabo? Deus. Louvar a Deus. Ó, boca foi feita para comer e falar, ouvido para ouvir, papel branco aceita qualquer coisa, mas quando nós vamos à palavra de Deus, ela é autoridade, e ela vai dizer nesse fim de semana para mim e para você, se você adora Deus ou adora o diabo. E se você descobrir que está adorando o diabo, o que você vai fazer? Se converter. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 13. Agora, a Bíblia diz, ó, e adoraram o dragão, que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Veja, o diabo, ele poderia se apresentar e dizer, eu sou o diabo, me adora. E quantas pessoas você acha que ia adorar? Então ele monta sistemas religiosos para enganar, se possível, até quem? Os escolhidos de Deus. Mas o que me preocupa é esse texto aqui, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana quantas pessoas? Aonde você habita? Capítulo 13, verso 8 diz o quê? Que adorarão todos os que habitam sobre a terra. Olha o perigo que nós estamos correndo, olha o perigo que Deus está nos advertindo, para que eu e você não sejamos enganados, porque a Bíblia diz que ele, o mundo inteiro que está sobre a terra, adorarão Satanás. E agora ele diz assim, ó, que engana quantas pessoas? Louvado seja Deus que você não é todo mundo. Ou você é todo mundo. Muitas vezes eu queria sair, minha mãe falava, eu falava para minha mãe, mamãe é coisa de criança, né? Mãe, todo mundo vai, deixa eu ir. Ela olhava e dizia assim, mas você não é. E hoje eu entendo que ela disse que eu não sou todo mundo, louvado seja Deus, que eu não era todo mundo, e você não é todo mundo. E aqui está, olha que coisa interessante, lá no céu o diabo enganou com o quê? Cauda. Qual é a inteligência? Vamos repetir aquela cena que a gente apresentou na quarta-feira de hoje. Qual é a inteligência dos anjos? Vamos colocar a tabela, de 0 a 1000. Yasmin? De 0 a 1000. E a Bíblia diz que o diabo usou a cauda e derrubou qual a parte dos anjos? Terça parte. De cada 7, 3 caíram. Aí no Éden ele usou o quê? Serpente. Qual é a inteligência de Adão e Eva? De 0 a 1000. 1000. E hoje ele está usando? Capítulo 13, 16, verso 13. Qual a inteligência do povo hoje? De 0 a 1000. Aí. Percebeu a coisa? Se ele conseguiu derrubar anjos celestiais com inteligência 1000 vezes mais que a minha e a sua, imagina hoje. Por isso que Jesus advertiu 2 vezes em Mateus 24. Mateus 24, verso 4 e 5, e Mateus 24, 24. Cuidado que ninguém vos. Cuidado que você não seja enganado. Por quê? Porque você pode estar sendo enganado hoje e poder voltar. Mas você pode ser enganado na última hora de fôlego de vida e não poder voltar. Por isso o tema de hoje. 1 Samuel, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Será que você está sendo enganado? Se você estava sendo enganado hoje, você vai descobrir e não vai ser mais enganado em nome de Jesus. Amém.
1 Samuel, capítulo 17. Ali tem 58 versos, mas nós não vamos ler todos os versos, vamos ler apenas alguns versos. Mas aqui diz assim: olha que coisa interessante, essa história mostra onde deve estar nossa confiança nestes últimos dias que estamos vivendo. Que tempo nós estamos vivendo, irmãos? Últimos dias. E o capítulo 17, 1 Samuel, verso 1 e 2, diz assim, ó: e os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, perto dos termos de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam ali os dois exércitos. O verso 3 e 4 diz: estava este num monte de um lado da além, e os israelitas do outro lado, chamado Aquele, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Guarde bem esse nome, Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, diz o texto sagrado. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Então Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Quase 3 metros. 3 metros, mais ou menos, coloquei pela minha estatura, côvado, daqui até o cotovelos, a média é 52 centímetros, o meu tem um pouco mais, 54,5, então arredondei para 55, 60, por causa de Golias, os homens antigamente eram um pouco mais altos, e deu justamente 3 metros e 35 centímetros. Essa é a altura de Golias. Ou seja, quanto tem aqui de altura? 4,5. Quase a altura dessa. Era a altura de Golias. Trazia cabeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele o seu escudeiro. Ou seja, só a lança de Golias, só a ponta da lança de Golias pesava mais de 8,5 kg. A vestimenta dele pesava quase 80 quilos. Era forte esse homem? E aí a Bíblia continua dizendo para mim e para você. E de repente Golias começou a desafiar o povo. A história que nós conhecemos, nossas crianças conhecem muito bem. E de repente está ali Davi ouvindo aquele homem gritar contra o povo de Deus, contra o servo de Deus. Vamos para o capítulo 17 e o verso 32. E aqui nós vamos começar a narrativa aonde eu quero chegar. Davi disse a Saul. Então Saul estava ali preocupado, os homens estavam com medo, diz o verso 11, os homens estavam temerosos. E Davi, um jovem, o Espírito de Profecia diz que era um jovem menino, então deveria ter ali seus 17 anos, 16, 17, não muito. E aqui diz assim que Davi chega a Saul, que estava tremendo, e diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Menino corajoso, né? Imagina Davi, um menino de 17 anos, cabelo ruivo, face rugosa, ou seja, apresentando saúde. E eu fiquei ali pensando, lendo o texto de profecia, pensando, face rugosa, ou seja, cor avermelhada, representa. Hoje o povo é tudo amarelado, né? No Carandiru tinha uma ala, fui lá umas 3, 4 vezes, chamada Ala dos Amarelão, que eram aqueles que eram jurados de morte e não podia sair dali, senão eles matavam e não pegava sol. Hoje, se você olhar a face, muitas vezes das pessoas, por exemplo,
O Humberto, olha como é que ele é. Não sei se ele está meio bravo assim. O Arnaldo, vermelhado. E a maioria todo amarelado. Isso porque você fala que Davi tinha alta inteligência, habilidade e muita saúde. Patriarcas e profetas. E ele disse: eu vou pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi então começou a sua narrativa para o rei, ali no capítulo 17 de 1 Samuel, capítulo 34 e 35, diz a palavra de Deus, que Davi começou a contar: eu saía após ele e feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava na mão da barba, e feria o matava. E aqui os que profecia, patriarcas e profetas, usando esse texto, diz assim, Deus estava a ensinar a Davi lições de confiança. Assim como Moisés foi preparado para o seu trabalho, assim o Senhor está habilitando o filho de Jessé a tornar-se o guia de seu povo escolhido. Agora, o que eu acho interessante é que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai no deserto, sozinho. E agora a profecia diz assim, que quando Davi estava sozinho pastoreando, Deus estava preparando ele para um grande acontecimento. Você já esteve no deserto sozinho? Você já passou desilusões? Você já teve algumas situações em que todos te abandonaram, que você se sentiu sozinho? Mas eu digo a você, se um dia você passou pelo deserto, Deus estava preparando você para grandes coisas. Amém. Glória. É no deserto que Deus preparou os grandes homens. Foi no deserto que ele preparou quem? Noé. Todos abandonaram Noé quando ele começou a pregar o evangelho. Moisés. Foi no deserto que ele ensinou quem? Abraão. Foi no deserto que ele ensinou Jacó. Foi no deserto que ele converteu Moisés, chamado servo de Deus. Foi no deserto que ele transformou o coração de Jurubaal. Sabe quem é Jurubaal? Gideão. Foi no deserto que ele preparou Davi para o grande evento que Deus tinha, para que Davi se tornasse o guia do seu povo. Em seu vigilante cuidado pelos seus rebanhos, estava a adquirir uma apreciação dos cuidados que um grande pastor tem pelas ovelhas de seu pasto. Eu digo sempre que pastor que vem da comportagem, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, pastores que vêm, faz a teologia engendrado na comportagem, são pastores que você pode ter a certeza que não vai decepcionar o rebanho da igreja. Mas pastor, filhos de papai, nunca aprenderam e não sabem para que viram. São pastores que vai apenas na associação prestar relatório, mas não faz uma visita pastoral. Sabe por quê? Porque nunca cuidou de ovelha. Pastor tem que cheirar ovelha. Pastor não tem que cheirar sofá. Pastor não tem que cheirar escritório. Pastor tem que cheirar ovelha. E ovelha gera ovelha. Não é o pastor que gera ovelha, é a ovelha que gera ovelha. Então eu sempre digo que pastores que vêm da comportagem são pastores que não decepcionam seus irmãos, porque são ensinados a cada detalhe de como tratar as suas ovelhas feridas, de como tratar a sua igreja, porque um dia eles passaram pelo mesmo sofrimento que a igreja passa hoje. Amém. E aqui estava Deus preparando Davi. As solitárias colinas e barrancos bravios, onde vagueava Davi com seus rebanhos, era o esconderijo de feras raminantes. Frequentemente o leão dos matagais, ao lado do Jordão, ou o urso saindo de seu covil, entre as colinas vinham ferozes, famintos, atacar o rebanho. Infelizmente, o projetor de vocês, eu vou ter que levantar um pouquinho os temas para poder ficar alinhado. Ou seja,
Esse texto está em Patriarcas e Profetas, página 472, diz que enquanto os leões vinham, Davi estava preparado para destruir. Então, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela relata por que Davi venceu Golias, foi preparado para o evento. Continuando, segundo o costume de seu tempo, Davi estava armado apenas com uma funda, com cajado de pastor, contudo, cedo deu ele prova de sua força e coragem ao proteger o que se achava sob sua guarda. Depois de descrever esses encontros, ele disse, Patriarcas e Profetas, página 664. Página 6. Agora, olha o que ele disse ao rei. Assim feriu teu servo, o leão, como urso, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e das urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor seja contigo. Amém. Eu nunca vi um rei tão covarde, e também nunca vi um rei tão falso. Porque como era a situação naquela época, quando havia batalha entre duas nações e não tivesse um guerreiro para enfrentar o oponente, quem tinha que estar à frente era o rei, e o rei estava acovardando, e o rei tentou dissuadir a Davi, mas quando ele viu que não conseguiu, ele disse, olha Davi, o Senhor seja contigo. Se ele confiava tanto em Deus, por que ele não foi para a batalha? Sabe, irmãos, tem muita gente na igreja que tem a mesma menção, a síndrome de Saul. Sempre diz o outro, o Senhor vai contigo, mas ele mesmo não toma a enxada e vai. Ele mesmo não pega o arado e segue. Tem muita gente com síndrome de Saul. Na porta da igreja pede, irmão, ore por mim. Mas será que a minha oração é mais poderosa do que a dessa pessoa? Será que a minha oração é mais poderosa que a sua? Claro que não. Não há uma oração na terra mais poderosa do que a minha ou a sua. Todas são iguais. Por que todas são iguais? Porque o poder não está na oração que sobe, mas o poder está no que desce. Amém. A sua oração é tão poderosa quanto a do pastor Fernando, quanto a do pastor Alejandro Bulhon, quanto a do pastor Marco Filho, quanto a do pastor La Roca, porque não é o poder que sobe, irmãos, mas é o poder que desce, e o poder desce da mão de Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Então não negligencie a sua oração. Não fique na porta, ore por mim, ore você. Agora pode nos convidar para orarmos juntos. Pode nos convidar para orarmos juntos. Muita oração? Pouca oração? Nenhum poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. E aí Saul então mostra claramente aonde estava a confiança dele. Saul vestiu Davi com armadura, pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Continuando, Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Onde estava a confiança do rei? Em que o rei confiava? O rei confiava, sabe no que? No capacete de bronze. O rei confiava na couraça. E o rei confiava na espada. Sabe, tem muita gente que está confiando em coisas. Tem muita gente que está confiando no emprego. Tem muita gente que está confiando na casa linda, bonita, no carro. Tem muita gente confiando no marido. Tem muita gente confiando na esposa. Não toma decisão porque a esposa não tomou. Não toma decisão porque o marido não tomou. Se esse marido nunca tomar essa decisão, essa esposa não vai tomar. Se essa esposa nunca tomar essa decisão, o marido não vai tomar. Tem pais confiando na educação dos seus filhos e diz assim, olha, quando meu filho tiver 10, 12 anos, eu vou deixar batizá-lo. Lá na região eu estava com um problema sério. Uma menina de 9 anos de idade que viu batismo. E o pai não queria deixar batizar.
Eu fiquei um dia e não saí de lá 1h da manhã. Cheguei na casa dele 10 horas, 9h30, e saí 1h da manhã. Ele disse: minha filha vai batizar quando tiver 12 anos de idade. E eu disse para ele assim: olha, em 2017, 2012, eu dei o estudo para uma família inteira. E a filha queria o batismo. Ela tinha justamente 9 anos de idade. O pai e a mãe disse: não, ela é muito nova para batizar, e não batizou a filha. Hoje ela tem 16 anos de idade. O pai está desesperado para batizar e ela não quer. Ou seja, se o seu filho quer, minha esposa conhece muito bem, se o seu filho quer, batize. Porque um dia você vai querer e ele não vai querer ser batizado. Ah, mas se batizar e sair fora, rebatiza. Porque tem muita gente aqui: ah, mas é muito novo. Mas tem muita gente velha em nossa igreja que está saindo fora. Ah, mas não tomou todo o estudo bíblico. Eu tomei um estudo. Sabe qual era o meu estudo bíblico? A liçãozinha da Escola Sabatina Hall do Berço. A liçãozinha da Escola Sabatina, ensinada na igreja. Um dia cheguei para minha mãe: eu quero ser batizado. Tinha 12 anos de idade. Eu falei: a certeza que você quer? Ah, não, mas você é muito arteiro. Qual moleque não é arteiro? Ah, mas você é muito briguento. Qual moleque não é briguento? Ah, mas você é muito bicudo. Qual moleque não é bicudo? Hoje é moleque e menina. Ela falou: tá bom. Deixou ser batizado. Naquela época era no Rio, era uma tenda de plástico. E foi a melhor decisão que minha mãe permitiu na minha vida. Glória a Deus. Hoje eu tenho 55 anos, batizei aos 12 anos, quer dizer, já vai aí, para mais de 40 anos de batismo. E eu fico pensando: e se eu não tivesse sido batizado? Talvez já teria morto, já teria se envolvido com tanta coisa. Irmãos, Deus quer que você confie em Deus e que você confie seus filhos ao Senhor. Amém. Não importa como eles são, quem vai transformar a vida deles é eu e você, com a ajuda de Deus. Amém. E o Deus próprio vai atuar na vida deles. E essa confiança era que o rei tinha. Ele tinha uma confiança em si mesmo. Davi diz assim: eu nunca usei essas coisas. Davi então faz o seguinte: tira aquilo de cima dele, desce ao riacho, e o verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si quantas pedras? Menino macho, não. Um gigante para enfrentar, escolhe 5 pedras, pô-lo na bolsa que o pastor que trazia pendurado no ombro, lançou mão da sua funda e foi aproximando do filisteu. Ou seja, Davi falou assim: espada não é comigo, capacete não é comigo. Vamos colocar aqui, couraça não é comigo. Eu nunca usei essas coisas, eu nunca participei dessas coisas. Olha, não me chama para futebol, para ir para o estádio, porque eu nunca participei dessas coisas. Não me chama para ir para o cinema, porque eu fui ensinado a não participar dessas coisas. Não me chama para ir para o happy hour, porque eu não estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado com aquelas músicas com bateria, batida de Satanás. Eu não estou acostumado com aquelas músicas que tem que levantar a mão e ficar iê, 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 iê. Eu não estou acostumado com isso. Você está. Davi não estava acostumado com muitas coisas. Só que, sabe, eu posso falar um pouquinho com você? Só que tem muita gente na nossa igreja que está se acostumando com isso. Se a música não tiver uma batida, um negócio que vai para lá e vai para cá, o Espírito Santo, eu não senti o Espírito Santo na igreja. Se o sermão não tiver uma xaramonera, que eu vou falar rápido para sair, eu não estou, sou de cantas. Eu não senti Deus na minha igreja. Presta atenção aqui. Deus você não sente. Você sente diarreia, dor de barriga, cólica menstrual, cólica intestinal, dor no livro todo, angina de peito, dor no miocárdio, enxaqueca, dor na coluna, dor na perna, dor nas varizes, dor em um monte de coisa. Mas Deus você não sente. Me mostra um texto na Bíblia que você sente Deus. Deus você ou vê Deus, ou você ouve Deus. Jó disse: eu conheci o Senhor só que eu vi, mas agora os meus olhos te veem.
profeta Jeremias vê a minha palavra do Senhor. O profeta Isaías viu o Senhor no seu santo templo. O profeta Daniel diz assim: viu o Senhor. O profeta João diz: viu o Senhor por detrás de mim, como voz de trovão. Ele não diz: eu senti o Senhor, eu estava ali, de repente eu senti o Senhor. Preste atenção ao movimento que surgiu há muito tempo escondido, mas está começando a aparecer, deu o nome de mitraísmo. Adoração à Mitra. Mas há um movimento muito grande que está surgindo já lá no passado e agora está ganhando força, o tal de sentir Deus. Entrou na igreja, sentiu um arrepio, chorou. A Deus estava ali. Mas você já chorou com fim de novela? Você já chorou algumas vezes com no final de um filme romântico? Você já chorou algumas vezes com uma historinha contada? Você emocionou alguma vez com alguma historinha que alguém contou? Muitas vezes no filme as pessoas choram. E aí Deus está ali. Chorou porque sentiu Deus ou chorou porque foi emocionante? Olha aqui, ó. Nós precisamos ter discernimento entre a linha da habilidade e a linha da santidade. Ela é muito fina. Tem muita gente pregando na linha da habilidade pensando que está na linha da santidade. E nós precisamos estar na linha da santidade, para que Deus possa nos usar pela habilidade da palavra de Deus. Amém. Tem muita gente, posso dizer o nome de pelo menos 5 ou 6 aí famoso aí, que fazia as pessoas chorar, fazia um apelo e um monte de gente na frente. E aí, ó, quando foram descobrir, estava há quanto tempo em adultério? Não precisa nem falar. Mas todo mundo falava: homem de Deus. Era ou não era? Habilidade. Habilidade.